A paz do Senhor a todos, eu sou a Júlia e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vou responder perguntas que eu deixei a caixinha lá no Instagram. E a maioria das perguntas, eu até me surpreendi um pouco, foi sobre casamento. Então eu resolvi selecionar algumas perguntas e vou tentar responder para vocês, tá? Então a primeira pergunta fala assim: sou casada e estou na crise dos 7 anos, quero me separar. O que acontece muito hoje dentro de um casamento? As pessoas, elas, na verdade, já casam pensando no divórcio. Isso é uma coisa assim que eu fico até, hoje entendendo mais a palavra de Deus, eu fico até um pouco assustada. A maioria das pessoas hoje, ela casam já pensando, eu vou casar, mas se não der certo, eu me separo. Então, o que acontece? Por que acontece muito isso? O casal hoje, ele não está priorizando Deus como o centro de tudo. E quando você não tem Deus como centro na sua vida, dentro da sua família, dentro da sua casa, você acaba sentindo falta de algo que você fica perdido. Você fala assim, meu Deus, não é isso que eu queria, parece que tá faltando alguma coisa, ou eu não amo meu marido. Sabe? É uma falta de espiritualidade que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Então você acaba jogando isso para cima do seu companheiro ou da sua companheira. O que acontece? As nossas atitudes, elas tendem a, diante do casamento, ela que define se o seu casamento vai ser uma bênção ou não. Então, assim, é o que eu estou fazendo para melhorar o casamento? Tô deixando acontecer do jeito que tá? Tô deixando o negócio fluir, vou fingir que eu não tô vendo, ou eu tô brigando demais, ou eu tô sendo teimosa demais, ou não, eu quero resolver. Então, assim, eu quero me separar. Você chegou nessa pergunta, você está ali se martirizando, não, eu não aguento mais, eu quero me separar, quero me separar, quero me separar. Eu vou te dar 3 soluções. 3. Se separa. Não pensa 2 vezes, vai lá e se separa. 2. Você pode tampar o sol com a peneira. Você pode falar assim, se fazer a Kátia e não quero ver mais nada, vou deixar assim como tá por causa dos filhos ou por causa de dinheiro e viver uma vida infeliz. Ou 3, você pode sim enfrentar o problema. Segundo a Bíblia, em 2 Coríntios 13:5, tem uma partezinha ali do lado B ali, fala assim, provem a si mesmo. Gente, primeiro, vocês precisam se desconstruir. Começar a pensar fora. Sabe o que acontece? Às vezes quando a gente tá em crise, ou às vezes quando a gente tá numa dor muito grande, sofrendo muito, infelizmente a gente fica um pouco cego, um pouco surdo. A gente não consegue achar soluções, né? Por isso que às vezes, muitas vezes as pessoas que estão de fora conseguem perceber mais coisas que a gente que tá passando por aquele momento, naquela hora a gente não consegue. Então o que acontece? Se desconstrói com essa ideia que a sociedade coloca na nossa cabeça hoje, que principalmente vou falar com as mulheres. Por favor, não fiquem bravos comigo e não se choquem. A mulher tem muito isso, eu não vou ser submissa, porque homem nenhum vai mandar em mim, porque eu não vou abaixar a cabeça para ninguém, porque eu sou independente, isso e aquilo. Eu já fui assim. Eu tinha um pensamento assim. Eu fui criada dessa maneira, né? Esse feminismo todo, tá? As mulheres, elas têm que se apoiar sim, elas têm que ter sororidade uma com a outra, e eu acho super bacana, porque nós mulheres sabemos o peso que já é ser mulher, né, que não é fácil. Só que o que acontece dentro do casamento? O casamento, ele não foi feito para te fazer feliz. Aí muita gente agora vai ficar com raiva de mim, mas é verdade. O casamento, não pense que você tá casando para você se fazer feliz, para você se satisfazer. Não. O casamento, ele foi feito para você fazer o outro feliz. Eu vejo muito desses anos todos, né, casada, convivendo, tendo uma família, filhos, e eu errei muito, confesso que eu bati muito numa tecla que hoje eu sei que era errada, né, era uma ideia errada. Mas eu aprendi ao longo dessa caminhada
que a gente precisa entender que o casamento é aquilo que Jesus passou por nós, de nos amar ao ponto de se entregar para nossa salvação. Ele praticamente deixa o casamento como exemplo disso. O casamento, ele é se fazer pelo outro, se doar pelo outro, é você cuidar do outro, é você demonstrar para o outro aquilo que você pode fazer por ele. Não é sobre nós, é sobre o próximo. Deus fala, né? Amai a Deus mais que tudo nesse mundo. Primeiro vem Deus e depois amar o seu próximo. Então, assim, Deus, ele tem que estar ao centro de tudo, de tudo. Primeiro, busquem a Deus, né, no seu íntimo, busquem a Deus, priorizem Deus na sua vida. Depois, priorizem Deus dentro do seu casamento. Busquem a Deus junto. Tire um momento para vocês orarem junto, fazer devocionais junto, conversar sobre Deus. É necessaríssimo isso. E outra, amar o seu próximo. Quem que é o mais próximo de você dentro de um casamento? Muitas pessoas vão falar, meu filho. Não, primeiro é seu marido. Se você não consegue amar o seu marido de todo o seu coração, se você não consegue se entregar para ele, você jamais vai conseguir amar seus filhos. Ah, mas muita gente vai ficar brava. Eu sei que muita gente vai ficar brava. Fala assim, como assim? Meus filhos vêm em primeiro lugar. Não, primeiro é o seu marido e a sua mulher. Jesus fala que os homens, eles têm que amar as suas mulheres assim como Jesus amou a igreja. E se for preciso, morrer por ela. O homem, ele tem que ter um papel que muitas vezes os homens hoje eles deixam a desejar, que é o cuidado. O homem por natureza já, ele tende a ser um pouco mais grosseiro, né? Um pouco mais assim, desapegado das coisas, né? A mulher não, a mulher ela é mais sentimental, ela leva as coisas mais pro pessoal, né? Então o homem ele tem que se desmontar também, não é só a mulher, sabe? Às vezes a coisa sempre cai sempre pro lado da mulher. Eu entendo isso, a gente por ser mulher, a gente sabe o peso que a gente carrega com tudo isso. Só que o homem ele tem um papel fundamental nisso tudo. Porque o homem também precisa se desconstruir, sair um pouco, pensar fora da casinha e começar a amar a sua esposa e demonstrar isso, né? Começar a mostrar para ela, primeiro, eu amo a Deus, segundo, eu amo a minha esposa. Falar para ela como ela tá bonita, como ela faz as coisas bem, quão importante ela é na sua vida. Infelizmente, muitos casamentos acabam principalmente porque o homem não consegue demonstrar a importância que a mulher tem para ele dentro do casamento. E a cada 5 pessoas que se separam, 3 se arrependem. Então, assim, se vocês conseguirem priorizar Deus dentro do casamento de vocês, enfrentar o problema que vocês estão passando, eu não sei, quem me mandou mensagem, eu não sei o problema que você está passando ou não, mas tem solução sim. Sentem, conversem, falem de Deus, busquem ajuda. Gente, não tenham vergonha de buscar ajuda. Existem pessoas que elas são estudadas, elas são enviadas por Deus para te ajudar. Então, busquem ajuda se necessário. Mas não deixa isso acabar. Porque o casamento, infelizmente, o casamento ele não fala só de 2 pessoas, mas é de uma família inteira. O casamento, sim, ele é uma base da família. Ele é a estrutura da família toda. Então, assim, se você agora acha que o casamento acabou, não tem mais, eu não tem mais solução, já era. Se esse é o seu último pensamento, eu vou falar para você agora. Calma, respira, vai dobrar o seu joelho, vai orar, faz um propósito com Deus, dê um tempo e espere. Se depois de algum tempo você falando com Deus e você começando a mudar algumas atitudes que você tem, porque eu vou falar uma coisa para você. Se a gente quer ver uma mudança, a gente precisa começar por nós mesmos. A gente não consegue mudar o outro não mudando a nós mesmos. Não tô falando que você tá errado ou que fulano tá errado, não é isso.
Mas sempre uma ação leva a uma reação. Então, alguma coisa ali que não tá encaixando, então calma, respira, vamos ver onde que tá acontecendo, o que que tá acontecendo. E maridos e mulheres, se escutem, parem um tempo, sabe? Hoje em dia as coisas é muito corrido, mas parem um tempo para se escutar, entender, se colocar no lugar do outro. Isso é super necessário. Principalmente homens, as mulheres, elas necessitam de atenção, elas necessitam ser ouvidas. Então, às vezes, eu falo que é uma coisinha tão pequena que pode ser resolvida, que às vezes, ó, quando vê, já virou um problemão do tamanho do universo e você nem sabe depois como começou, como só viu que acabou e pronto, final, e já foi. Então, meu conselho, aquilo que eu aprendi, né, é isso daí. Para um pouquinho, respira, vai orar, conversa com Deus, tira um pouco amargura, pensamentos ruins, começa a pensar em coisas boas. Em Efésios, agora que eu lembrei. Tava lendo aqui e lembrei. Em Efésios 4, 31 e 32. Gente, toda vez que eu tô bravo com meu marido, eu procuro entrar no meu quarto e ler esse versículo. Fala assim. Toda amargura, todo ódio, toda raiva seja abandonada. Nada de gritaria e surdos e maldade. Pelo contrário, seja bons e atenciosos um para os com os outros. E perdoem uns aos outros. Assim como Deus perdoou, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. E isso vai me levar para uma outra pergunta. Aqui que agora eu já vou fazer um gancho na outra. Como perdoar? A Bíblia fala que temos que perdoar a traição? Olha, eu vou falar um negócio para você. Eu ouvi uma vez de um pastor que perguntaram para ele exatamente assim: Pastor, o que que eu posso perdoar nas pessoas, né? E ele falou assim: eu particularmente perdoo tudo que Jesus perdoar. Gente, é claro que a gente não sabe onde dói o calo do outro. A traição, ela é uma coisa que dói muito. Eu entendo que ela doa, é como se. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, é como se arrancasse o nosso coração, porque você confia naquela pessoa e aquela pessoa faz uma coisa assim com você. Só que, claro, tudo leva a um motivo e a gente não tá aqui para julgar ninguém. Vamos focar no perdão. Aí, assim como eu li para vocês, perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. Se você acha que cabe o seu perdão, se você consegue olhar para Cristo e ver o que ele fez por nós, mesmo nós não sendo merecedores, mesmo nós não. Todos os dias a gente nega Jesus. Todos os dias a gente traz Jesus. Todos os dias. Todos os dias. É muito difícil um dia que você não peque. É muito difícil um dia que você não tenha um pensamento ruim, um pensamento pecaminoso. E mesmo assim, todos os dias, Jesus nos perdoa. Deus nos perdoa. Então, assim, se cabe a você a liberar perdão, libere. Se cabe a você a ter esse pensamento de que eu posso, perdoe. Lembrando que, em caso de agressões físicas, abuso psicológico, físico-psicológico, pedofilia, problemas mentais e etc., algumas coisas requerem não só mais que perdão, mas justiça, né? Polícia. Então, assim, são coisas e coisas, tá? Mulheres que passam por algum tipo de agressão física ou mentalmente, procurem a delegacia, por favor. Então, assim, não cabe essas coisas, né, nesses requisitos. Eu vou para outra pergunta. Como eu sei que eu estou com a pessoa certa? Primeiro, como essa pessoa é com Deus? Essa pessoa fala muito de Deus? Essa pessoa, ela busca Deus? Ela congrega em alguma igreja? Ela é servo de Deus? E outra, eu vou dar um conselho para as meninas. Reparem muito, quando vocês estão namorando,
a forma que o seu namorado, né, seu noivo, ou a pessoa que você tá orando aí, tá afim, como ele trata a mãe dela, a mãe dele. Por que que eu falo isso? Um homem que ele consegue ter respeito pela mãe, que ele consegue ter carinho pela mãe, ele vai ter carinho por você. Uma coisa assim, eu vou falar um pouco agora, meu pessoal, uma coisa que eu acho muito bonito no meu marido é que ele pede bênção pra mãe dele até hoje, né? Tem 35 anos e se ele conversa com ela por telefone, ele pede bênção, se ele na hora que ele vê ela, ele pede bênção. E isso assim, a gente vê o respeito que ele tem com a mãe dele. Então, assim, a gente vê que existe uma dignidade dentro dele, né? Um caráter bom. Ele foi bem educado. Então, assim, são requisitos que mostram que são uma pessoa boa, que tem caráter, né? É claro que se uma pessoa é grosseira com você durante o namoro, se uma pessoa já não te trata bem durante o namoro, se qualquer coisinha ele tá te trocando, te deixando de lado, não tem como você falar assim, ah, não, depois de casar vai ser diferente. Todas as pessoas elas dão sinais durante o namoro. Isso é óbvio. Então, assim, não existe pessoa perfeita. Gente, tire isso da cabeça de vocês. Não existe pessoa perfeita. Eu não vou ser, ciclano não vai ser, fulano não vai ser. Todos nós temos defeitos. Mas há defeitos que a gente consegue passar por cima, tá? Há defeitos que a gente consegue ser moldado. E isso aí tem coisas que a gente releva. Mas há outros, como falta de caráter, né? Pessoas agressivas, né? Como eu já falei. Pessoas com problemas mentais. Então, assim, há coisas que não dá. Mesmo que você, eu amo ele. Porque no namoro a gente ama. No namoro a paixão, ela infelizmente, ela cega a gente. Ela faz a gente ver coisas onde na verdade não tem. E isso eu vejo muito pela carência, né? A carência, infelizmente, ela nos faz ver coisas onde não tem. A carência é um dos quesitos mais perigosos para você cair numa tentação. Não se deixem levar pela carência. Porque às vezes a gente tá tão carente, fica tão focado nessa carência, que às vezes a gente começa a criar coisas que não existem. A nossa mente, né, a nossa cabeça, ela, infelizmente, ela tende a nos sabotar, né? Então, é isso, não existe pessoas perfeitas, mas há pessoas que sim, que são de Deus, há homens bons, há mulheres boas, há homens que buscam a Deus, há homens que servem a Deus. Jovens, eu sei que tem muitos jovens aí que buscam a Deus, né? Eu tenho um sobrinho de 15 anos que às vezes a gente fica tão besta assim. A gente conversa, né? Eu e minhas cunhadas, meu marido, a gente fala assim, a gente tem sorte de ter, né? De ter os filhos que a gente tem, né? Eu vejo meu sobrinho de 15 anos, os meninos da idade dele tudo indo pra rua, já bebendo e falando bobeira, e eu nunca escutei meu sobrinho falar um palavrão. Então, assim, e você vê, é só coisa da igreja. Então, existe sim pessoas boas nesse mundo, existe pessoas de caráter ainda. Então, ora pra Deus, conversa com Deus se você tá no relacionamento ou se você vai começar agora um relacionamento. Busque primeiro a Deus e observe, né, as atitudes dessa pessoa. Eu vou agora pra outra. Não quer ter filhos. É pecado? Meu marido quer. É pecado. Eu vi esses dias, eu acho que foi com o pastor Lucinho. Que mandaram uma pergunta pra ele assim: Pastor, se o fim do mundo tá. O fim do mundo, não. Se Jesus tá voltando, por que a gente ainda tem que continuar fazendo filho? E ele falou uma coisa que é bem interessante, né? Os filhos são nossa herança. Os filhos, eu como mãe, né, de 4, eu vejo que os filhos é uma demonstração de amor tão grande que Deus dá pra gente. Os filhos são nossa bênção. Às vezes as pessoas falam assim, eu preciso ter uma vida financeira
estável para ter filhos. Se você ficar com essa mentalidade, não, eu preciso comprar tal coisa do que antes de ter filho, eu preciso ter tal coisa do que ter filho. Se você já é casado, tem seu marido quer, você tá pecando negando isso. Você tá pecando. Depois, quando vocês forem mães, algumas ainda não são, quando vocês forem mães, vocês vão entender o que é negar a si mesmo. Vocês vão entender. Muitas vezes a gente deixa de comer para dar de alimento pro nosso filho. Acontece isso quando a gente tá amamentando, né? Às vezes a gente tá numa fome, mas seu filho quer mamar e você tem que parar o que você tá fazendo para dar de mamar para ele. Então, é um ato tão lindo. É uma coisa tão sublime que é pecado, sim. Se você tem a oportunidade de ter um filho, você tá negando isso, é pecado. Agora, é claro que há casos e casos, né? E mesmo nos casos que o médico já determinou, eu não posso ter filho por tal, N coisas e tal, ia desistir, eu vou falar uma coisa pra vocês, não desistam. Creia em Deus. Ana também tinha a madre fechada. Ana não podia ter filhos. E mesmo assim ela fez um propósito com Deus, ela acreditou, ela teve fé e ela teve Samuel. Então, quem sabe se o Samuel tá aí e você tá negando que ele vem ao mundo, né? Então eu vou pra... Deixa eu ver aqui. Pra última pergunta. Não é bem uma pergunta, mas eu achei interessante, eu vou falar uma coisa aqui. Sua família é linda. Conta o segredo. Eu acho tão engraçado que às vezes as pessoas tiram uma ideia da gente pelas fotos, né? Eu fui muito pré-julgada. Eu tive minha primeira gravidez, eu era nova. Logo em seguida eu tive o Luca, a Clara e depois agora de um tempo a Alicia, né? E eu fui muito prejulgada, né? As pessoas falam assim, meu Deus, que tanto de filho. O julgamento das pessoas bloqueou a minha mente, que eu cheguei a um determinado tempo que eu não conseguia transmitir o amor que eu sentia pelos meus filhos para ele. Eu negava, isso aconteceu muito, eu creio que aconteceu muito até, né, na crise que eu tive dentro do meu casamento. Por quê? Eu me negava a aceitar a minha família, a família que Deus me deu, por N razões, mas principalmente porque eu falava assim, não, eu coloquei na minha cabeça que essa não era a vida que eu queria. Eu tinha colocado na minha cabeça que não era isso que eu tinha sonhado, não era isso que eu pensava quando eu era mais nova. Sabe, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de seguir a minha linha de raciocínio, meus pensamentos. Quando aquilo sai fora, eu realmente eu não sei o que fazer. Eu fico meio perdido, eu fico frustrado, eu fico com raiva. E eu sou um pouco controladora, um pouco, eu acho que até demais. E assim, se eu coloco uma coisa, eu tenho que terminar aquilo ali daquele jeito. Então, eu tinha uma ideia como seria a minha vida. E quando a minha vida não seguiu o fluxo que eu imaginava que seria, eu, eu tive uma crise comigo mesma. Parei assim, falei, meu Deus, não é isso que eu quero, e agora como que eu faço para consertar isso, aquilo, e meu casamento já não tava bom. E os filhos, tudo pequeno, já vem aquele estresse do dia a dia, né? Que mãe de primeira viagem não sabe muito bem como lidar com as coisas e tal. Então eu tive um tempo assim em crise comigo. Eu não coloco culpa em terceiros. Isso é uma coisa que eu não parei de fazer. Fazia muito, mas quando caiu a minha ficha que o problema estava em mim, eu comecei a enxergar as coisas de outra maneira. O que aconteceu? Deus, ele fez um tratamento muito longo comigo. Eu passei por um período em que eu estava errando muito, com Deus, principalmente. E Deus me tratou. Eu tive um tratamento assim de mais de um ano e pouco. Eu tive uma gravidez difícil agora na Alicia, né? Eu passei a gravidez toda em risco. Tive uma depressão pós-parto, que foi um dos períodos mais difíceis que eu já passei. Vou até falar aqui agora, a gente tá falando, mas
meninas, mulheres que têm amigas que ganharam neném, apoiem ela, vai visitar elas, mandem mensagem. Isso faz uma diferença danada para quem acabou de ganhar neném. Mas agora voltando ao assunto. Então, assim, eu passei por um momento em que Deus precisou me tratar. Porque Deus tem um propósito com a minha família e eu creio nisso. Hoje eu entendo isso. Só que naquele momento, como eu disse anteriormente, às vezes quando a gente tá numa crise, a gente tá com uma dor muito grande, a gente não consegue ver as coisas ao nosso redor. E, infelizmente, nos cega, nos faz surdo. E eu não tava conseguindo enxergar. E eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda. Muita mesmo. Eu não sei pedir ajuda. Eu tenho muita vergonha, muita restrição. E eu a todo momento, quando eu consigo falar para alguém dos meus problemas, porque eu já tô assim na tampa mesmo, assim, são pouquíssimas pessoas que sabem da minha vida, e assim, quando eu falo é porque eu tô pra explodir mesmo. Então, assim, eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda. Então, Deus falou assim, ó, você não quer pedir ajuda, vai eu e você diretamente mesmo. Então, foi onde Deus me tratou. Eu precisei enxergar que a minha família era uma bênção, eu precisei entender que meu marido era uma bênção, eu precisei entender que aqui onde eu estou é onde Deus quer que eu esteja. Então, a partir do momento que eu comecei a entender isso e valorizar isso, a minha vida mudou. Meu casamento mudou. Meus filhos mudaram. Eu sempre prezo para que meus filhos, e oro muito para que meus filhos continuem no caminho de Deus, para que eles não se desviem, porque é tão difícil quando a gente não tá priorizando Deus com a gente. Eu até me emociono um pouco. Hoje, graças a Deus, eu sei que Deus me perdoou. Hoje eu entendo que Deus me perdoou, mas eu me culpava muito por negar eles. Sabe? Não era algo que eu fazia porque eu queria. Era algo involuntário da minha cabeça. Eu não tinha vergonha da minha família, nem dos meus filhos, nem nada. Só que eu tinha muito medo desse julgamento, que as pessoas, infelizmente, elas não conhecem a gente, elas não sabem aquilo que a gente passa dentro da nossa casa e as pessoas julgavam. Então, assim, infelizmente, eu acabava trazendo isso pra mim e eu descontava em quem tava mais próximo de mim, que era meu marido e meus filhos. Hoje, eu não deixo mais julgamento nenhum, porque hoje eu sei, eu entendo e aceito aquilo que Deus quer na minha família, aquilo que Deus quer pra mim e aquilo que Deus quer para meus filhos. Então, hoje nada abala meu casamento. Hoje nada abala a minha vida com os meus filhos. Aquilo que eu vou ensinar para eles, aquilo que eu quero passar para eles, é aquilo que Deus fala para me passar. Hoje eu não faço nada sem direção de Deus. Hoje eu não falo um A, não dou um passo sem direção de Deus. Essa sou eu hoje. Mas assim, eu tive um tratamento grande e eu tive que me desconstruir. Não vai pensando que foi de uma hora para outra e que é fácil. Não, não é fácil. Eu tive que lutar contra a minha própria carne. Eu tive que começar a ter pensamentos diferentes, entender, abrir meu leque, que eu achava que só existia uma coisa só e era aquilo. E infelizmente aquilo que a sociedade implanta na gente marca muito. Então, assim, se desconstroem. Comecem a pensar fora. E outra, priorizem aquilo que Deus quer na sua vida. Priorizem aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus, ele me deu um marido que não é perfeito. Ele tem os defeitos dele, sim. Mas hoje eu não suporto ele. Hoje eu aceito ele como ele é. Algumas atitudes deles ainda me machucam? Claro que machuca. Sempre a gente faz algo que vai machucar o outro. Só que hoje, em vez de ficar batendo boca toda hora, gritando, falando, sabe? Aquilo que destrói um casamento, que destrói uma família. Hoje eu prefiro entrar no meu quarto, prefiro respirar fundo. Hoje eu busco primeiro, falo assim, Senhor, me dá paciência e sabedoria. Eu não busco só por paciência porque eu não quero só tampar o sol com a peneira. Eu quero sabedoria para enfrentar os meus problemas. Então hoje, se vocês veem a minha família, ai que família linda, que família grande. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sempre quis ter família grande. Sempre. Toda a vida. Era o meu sonho de criança. E infelizmente eu tinha esquecido disso. Porque o inimigo, ele faz a gente esquecer dessas coisas. Então, assim, hoje Deus, ele cumpriu um dos meus sonhos.
E talvez o meu maior sonho, porque o meu maior sonho na vida era ter família grande. Eu sempre achava assim, eu vou ter 2, 3 filhos. E Deus me deu ainda uma de brinde. Uma a mais. Então, assim, hoje eu sou feliz com a minha família. Hoje eu sou feliz no meu casamento. Tenho, sim, problemas. Não somos perfeitos. Sempre vamos ter atrito de algo. Mas hoje a gente prioriza aquilo que Deus quer na nossa vida. E hoje a gente busca fazer aquilo que é o melhor daquilo que Deus nos deu. Então, assim, acabei até contando um pouco do meu testemunho, né? Mas eu achei necessário, porque às vezes as pessoas não conhecem a gente, acham que as coisas são fáceis e não são. O casamento, ele tem que ser construído dia após dia, não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão acontecer, não. Mas aquilo que eu falei, comecem por vocês, seja homem, seja mulher, comecem por vocês. Se desconstroem, comecem a mudar algumas atitudes, comecem a ver as coisas de um modo diferente. E se aceitem o seu esposo, sua esposa, do jeito que ela é. Depois que vocês começarem a entender por isso, passarem por isso, eu tenho certeza que Deus vai mostrar o melhor caminho e vocês vão entender tudo aquilo, o propósito que Deus tem com vocês, tá bom? Eu espero ter ajudado, vou deixar o Instagram ali na descrição e compartilhe esse vídeo se ajudar vocês. Agradeço por tudo que Deus tem feito na nossa vida e Deus abençoe a todos.